Para quem esteve aqui na aula de ontem, eu vou fazer então um resuminho, como eu sempre faço, uma revisão do conteúdo que nós vimos ontem. Um conteúdo assim, a meu ver, muito importante para você que não pôde assistir a live. Eu vou postar esse conteúdo novamente aqui no meu YouTube, no meu canal. Então peço a você que, se não teve essa oportunidade, que você volte para assistir. Por quê? Ontem eu comentei sobre um passo a passo para que você possa compreender a proposta da redação. Que muitos alunos, eles reclamam, que falam assim, professora, eu não consegui entender, eu precisava fazer um recorte e eu vi que não estava legal. Então, a partir do momento que você tem o hábito da leitura, que você consegue compreender a proposta, seguindo um passo a passo, tá? Que você vai ter estudado antes para quando chegar lá já estar preparado. Então, isso vai deixar o seu texto, vai fluir melhor a sua produção. E quais foram esses passos que eu comentei aqui ontem? Inclusive, eu até falei que é um passo a passo orientado pelas autoras Maria Luísa Balri e Maria Bernadette Balri. Então, não foi um passo a passo construído pela professora Sandra, é um passo a passo que a teoria nos orienta, que nós, quanto alunos de letras, aprendemos para passar para os nossos alunos. Então, qual é o primeiro passo para você que vai chegar lá no dia da prova? Primeiro passo parece muito óbvio, mas qual é? Leu o enunciado, leu o tema, a proposta da redação, sublinhe as palavras-chave, tá? Que provavelmente terá um substantivo ou um adjetivo que vá se destacar. Eu citei o exemplo, pode ser o desafio, pode ser a palavrinha persistência. Então, assim, vai ter uma palavra que vai se destacar e você precisa identificar que palavra é essa. A partir daí, parta para os textos de apoio, novamente analisando o título, enunciado desses textos, e o título provavelmente já vai te indicar o que você vai encontrar ali naquele texto. E pela estrutura você já vai saber se é um artigo científico, se é uma lei, porque lá no Enem a gente sabe que colocam diferentes gêneros para que o aluno possa se apoiar. Então, pela estrutura você já vai saber se é um infográfico, se é a parte de uma revista, se é um artigo científico, se é um editorial. Então, a partir de que você reconheceu isso aí, já sabe a finalidade, se você sabe o gênero do texto, você já sabe qual é a finalidade daquele texto, porque todos os textos têm uma finalidade bem específica. E a partir daí, leia o texto destacando as ideias principais. E você precisa ter esse hábito de sempre fazer isso, independente de estar estudando para o Enem ou não, para qualquer outro concurso, porque isso vai te ajudar. Eu recebo alunos que falam assim, professor, eu tenho uma dificuldade muito grande de interpretar o texto para responder as questões de múltipla escolha. Então, esse passo a passo que eu estou orientando aqui para ajudar você a compreender a proposta de redação do Enem, pode te auxiliar também para um concurso. Então, qual é o outro passo? Destacou as ideias principais. Se você tem um hábito de sempre fazer isso, você vai saber diferenciar qual é a ideia principal e qual é a ideia secundária. Então, destaque essas ideias. A partir disso, leu todos os textos? Observe o que um texto tem a ver com o outro. As ideias se complementam. Elas são ideias, um é mais favorável, são ideias antagônicas, vamos usar esse termo. Um é favorável, outro, ou eles se complementam. Como que é isso? Então, identificou isso? Agora é a hora de você organizar as suas ideias. O que eu sei sobre isso? E sempre anotando. E você também tem de fazer uma síntese. Se eu fosse contar o que eu li para alguém, o que eu contaria? Como que seria? Como que eu ia fazer a síntese desse texto? Se você tem esse hábito de sempre ler pensando que você vai ter de dar conta, prestar conta para um outro, você faz uma leitura com mais atenção. Tá? Então, conseguiu sintetizar esse texto, destacou as ideias. Agora, o que você pensa sobre? Você concorda? Você discorda? Qual foi a ideia? Qual foi o recorte que mais chamou a atenção? Tá, sobre esse tema, o que você ouviu na escola? Tem algum autor que você leu, alguma obra dele que pode te ajudar? Tem alguma minissérie que você assistiu recentemente que aborda esse tema? Então você precisa elencar, coloque isso na lateral, faça o seu rascunho para que isso te oriente depois na hora de você estruturar o seu texto. E aí, depois que você fez isso, interpretou, dialogou com o texto, que eu sempre falo que o leitor competente é aquele que é capaz de dialogar com o texto e discordar, concordar e emitir a sua opinião.
Depois disso, fica muito mais fácil você começar a sua introdução. E eu já trabalhei aqui semana passada tipos de introdução, tipos de estratégias argumentativas, tá? E hoje eu quero falar então como que você vai organizar esse seu texto, organizar essa sua ideia. Então por isso eu vou falar hoje aqui também da competência 4 e voltar um pouco na competência 1 da redação do Enem. Porque às vezes o fato de sermos professores, a gente pode usar um termo às vezes técnico, o aluno fala, professora, você sempre repete isso, mas o que significa isso? Por exemplo, eu sempre uso aqui a expressão mecanismos linguísticos. Talvez o aluno tenha dúvida, mas tenha vergonha de perguntar. Então hoje eu vou discorrer aqui nessa aula sobre mecanismos linguísticos, tá? O que são, como utilizar, como que eles irão favorecer a sua estrutura de redação ao ponto de ajudar na construção da sua argumentação. Porque na competência 4 que vou abordar, ela trabalha o quê? Se o aluno ele consegue demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você vai receber 200 pontos nessa competência. Aí, o que o corretor vai procurar quando ele estiver lendo o seu texto, na hora que ele for avaliar? Esse aluno ele conseguiu usar os mecanismos linguísticos. Então, o que são mecanismos linguísticos? Eu já também falei aqui em uma aula o que é língua, o que é fala, o que é linguagem e mecanismos de coesão. Mas para nós falarmos de mecanismos de coesão, primeiro eu vou voltar na competência 1, tá? Por mais que eu sempre repita sobre essa competência aqui, então a competência 1 lá da redação do Enem, qual é? É aquela competência que vai observar se você domina a norma culta da escrita, tá? Porque existe a formalidade, a informalidade. Então isso aí não vem o mérito, a informalidade, a variação linguística. O que o corretor quer saber é se você consegue, no caso, né, adequar o registro. Você usou ali alguma expressão da oralidade? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês nessa aula e eu sempre uso um né. Perceberam? E já imaginou eu escrevendo e colocando um né na minha redação? Então, isso é marca da minha oralidade. Então, eu não posso levar essa marca para o meu texto. Existem outras marcas da oralidade, por exemplo, o aluno vai conversando e escreve assim, bom, vale ressaltar, ou ele escreve como se estivesse conversando com o corretor. Bem, aqui nesse ponto... Então isso aí é uma marca de oralidade, então você precisa ficar atento para não levar isso para o seu texto. Então lá na competência 1 você vai ser avaliado sobre a adequação da variação linguística, se é a formal, porque lá está pedindo que tem de ser a formal. Depois, a norma gramatical, você usa corretamente a concordância verbal, regência verbal, pontuação, isso na questão de norma gramatical. Depois, na questão da ortografia, você está misturando letras maiúsculas com minúsculas? Seu texto é legível? Ou você usou um S no lugar de um Z? Você colocou acento onde não deveria? Então isso aí é o que nós vamos dizer que o corretor ele vai avaliar as convenções da escrita na parte da ortografia, certo? Então isso é dentro da competência 1. E lá na competência 4, novamente será abordado alguns aspectos, serão abordados alguns aspectos, por exemplo, concordância, sintaxe, pontuação. Então, tudo isso, novamente, o corretor vai ter de analisar lá na competência 4. Porque esses mecanismos, dependendo da forma como você utiliza, eles podem prejudicar a semântica do seu texto. O que é semântica? A semântica diz respeito ao sentido do texto. Então, dependendo da palavra que você coloca, ou dependendo da vírgula no lugar inadequado, isso pode prejudicar a interpretação do seu texto. E uma das coisas que os alunos eles sempre falam para mim, chegam às vezes e falam, Sandra, eu tenho dificuldade para organizar as minhas ideias. Como que eu faço para organizar as informações que eu tenho? Às vezes eu tenho muita coisa, mas eu não consigo organizar. Primeiro passo, como eu disse, é você ter esse hábito da leitura e conseguir identificar o que é
qual é o aspecto mais relevante, não é assim? Numa questão de hierarquia, esse aspecto aqui se sobrepõe ao outro, então provavelmente é isso que eu tenho de prestar mais atenção, é isso que eu preciso abordar no meu texto. Mas um outro modo de você trabalhar essa questão da organização das ideias é você saber usar os mecanismos linguísticos. No caso aqui, quais são os mecanismos linguísticos que irão contribuir para a construção da sua argumentação? Nós temos diferentes classes gramaticais, não é isso? Nós temos verbos, conjunção, preposição, numeral, artigo. Então, quais dessas classes gramaticais trabalham a seu favor na hora de construir a argumentação do texto? Então, bora lá. Primeiro, não é nessa ordem, mas vamos lá. Primeira que eu quero falar aqui, preposição. Provavelmente, quando você estava lá no ensino, na educação básica, você aprendeu a ante, até, após, perante, lembram disso? Alguns até faziam paródias, musiquinhas. Então, a preposição, você precisa ficar muito atento na hora de você utilizar uma preposição quando você está falando, porque as preposições, elas podem indicar vários sentidos. Então, por exemplo, eu estou com febre. Com, nesse caso, não indica companhia. Mas se você fala, eu saí com meu pai, o com, nesse contexto, indica companhia. Então, de acordo com o contexto, essa palavrinha pequena, o com, ele vai mudar a semântica. Então, se você utiliza lá na redação o com, num lugar inadequado, ele vai prejudicar a estrutura do seu texto, prejudicar a semântica. Então, é importante também você saber as preposições, por quê? Lembram da regência verbal? Lembram da regência nominal? O que é regência verbal e nominal? É você utilizar os verbos ou os nomes com a preposição correta. E se você usar de maneira inadequada, você será penalizado lá na avaliação. Por exemplo, crase é uma questão de regência. A utilização é você conseguir perceber que ali há uma preposição e há um artigo. E quando você utiliza, por exemplo, o Brasil chegou num patamar. O Brasil chegou numa esfera que precisa... Então, você usou chegar no, chegar na. Então, isso é inadequado, porque o verbo chegar sempre será utilizado com a preposição a. Então, percebeu? Se você utiliza a preposição de forma inadequada, você está prejudicando a estrutura, a semântica do seu texto. Então, uma das classes que eu sempre repito, mecanismos linguísticos que contribuem para a argumentação é preposição, a conjunção. E no caso, conjunções, os alunos eles têm assim muitas dificuldades, porque as conjunções, elas estão para aquele conteúdo de língua portuguesa que os alunos não gostam muito. Lembram de orações subordinadas adverbiais, orações coordenadas, orações substantivas. Os alunos não gostam desse conteúdo quando a gente começa a explicar. Mas esses conteúdos, quando você consegue perceber que uma conjunção estabelece numa frase uma relação de causa ou de consequência ou de explicação ou de oposição, então isso te auxilia na organização do seu parágrafo. Você nunca vai utilizar um portanto no lugar de um porém. Porém é adversativo, portanto é conclusivo. Então percebeu? Então a conjunção ela vai trabalhar no seu texto para construir a semântica a favor da sua argumentação. Uma outra classe de palavras que nós temos são os advérbios. E eu sempre comento com os alunos que eles precisam ter muito cuidado com o advérbio. O advérbio ele pode ser o quê? De lugar, de modo, temos as locuções adverbiais. E os alunos gostam muito, por exemplo, de usar infelizmente, imediatamente e não sei o que lá mente. E eu sempre falo, cuidado. Na redação do Enem, evite os advérbios terminados em mente. Ah, professora, eu não vou usar nenhum. Use um. Quiçá 2. Mas assim, evite. Por quê? Os advérbios eles estão mais para para a subjetividade. Porque toda vez que você usa a expressão infelizmente,
Olha só como que marca a subjetividade. É o que você pensa, nossa, é uma infelicidade que isso esteja acontecendo. Então, você usar o infelizmente, ele marca essa subjetividade no texto. Então, é preciso ter cuidado na hora de usar os advérbios. Da mesma forma, as locuções adverbiais. E para você saber locuções adverbiais, você precisa conhecer também os advérbios e as preposições que geralmente acompanham uma locução adverbial. Então, você percebeu como que uma coisa está ligada à outra e você precisa conhecer esses mecanismos, por isso que eu sempre falo, mecanismos linguísticos que irão te ajudar, que irão favorecer a construção do seu texto. Então, quando a gente fala de mecanismos linguísticos, são essas classes gramaticais, tá? Preposição, advérbio, conjunção. É claro que aí você precisa saber a questão também que há uma coesão lexical e há uma coesão gramatical. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, muitas vezes passando, eu sempre ouço falar coesão, mecanismos de coesão. Fala melhor sobre isso. Então, olha só. Nós temos a coesão chamada de lexical e nós temos a coesão chamada de gramatical. A gramatical é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? A coesão gramatical é você conseguir utilizar a concordância, a regência, usar o advérbio no lugar certo, a conjunção no lugar certo, não trocar a semântica da frase devido à conjunção que você está utilizando, tá? Então, isso que vem a ser a coesão gramatical. Agora, o que vem a ser a coesão lexical? O que é léxico? Léxico diz respeito a todas as palavrinhas, todo o nosso vocabulário do nosso idioma. Quando a gente fala repertório sociocultural e repertório linguístico, quais são as palavras do seu idioma que você domina e que você leva para a sua redação? Tá? Então, toda vez que a gente falar de coesão lexical, nós estamos falando de vocabulário, de palavras. E muitos alunos, infelizmente, têm um repertório muito limitado. Para você ter um exemplo, eu trouxe, deixa eu pegar aqui, uma redação. Olha só, essa redação aqui, o tema era violência doméstica. Vejam bem como está a introdução desse texto. A mulher continua sendo alvo de violência física e psicológica. No Brasil, ou até mesmo em outros países, tem muita violência contra as mulheres. A violência contra a mulher é um grave problema para a sociedade brasileira. Isso tem que ter um fim, mulher nenhuma merece passar por isso. Vocês conseguiram perceber quantas vezes essa pessoa repetiu a palavra mulher? Eu enumerei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes usou a palavrinha mulher em um parágrafo que essa pessoa chamou de introdução. Isso aqui, para quem está lendo, mostra o que? Esse aluno, falta a ele a coesão lexical. Ele não consegue manipular dentro do seu idioma as palavrinhas que irão substituir o termo mulher. Ele não consegue manipular, por exemplo, ele usou o isso 2 vezes, isso por isso. Então, falta a ele também um mecanismo de coesão gramatical para ele não repetir essa palavrinha mais de uma vez. Então, é somente você dominando, você produzindo, que você vai conseguir eliminar essas repetições. Sandra, então, quais são os mecanismos de coesão lexical que eu utilizo na hora de produzir meu texto? Vocês já ouviram falar de sinônimos? Com certeza. Eu lembro que quando eu estudava lá na educação primária, nós tínhamos atividades assim, deu sinônimo, deu antônimo. Lembram disso? Talvez alguns de vocês tenham passado por isso. Mas no meu tempo tinha isso, vinha aquela relação, né? Sinônimo de bonito, antônimo de alto. E nós tínhamos essa atividade. E os sinônimos, eles irão ajudar você na sua produção textual para evitar a repetição. Tá, mas sinônimo de mulher eu não tenho, mas eu tenho hiperônimo. Mas o que é hiperônimo, Sandra? Eu teria um homônimo para usar nesse caso? O que é um homônimo? Então, perceberam isso esses termos que eu estou falando para vocês são termos linguísticos que quando você aprende, isso aqui vai te auxiliar a evitar problemas. O seu texto ele ficará menos repetitivo, o seu texto ficará menos cansativo, você vai mostrar para o corretor que você tem um bom vocabulário. Exemplo de hiperônimo, por exemplo, vamos supor que esteja lá,
seja um assunto relacionado à infraestrutura, desenvolvimento, aí você fala que o governo, cabe ao governo construir casas, isso ou aquilo. Tá, você já usou construir casas, aí você já não quer mais usar o termo casa, você pode usar habitação. Eu já não quero mais usar habitação, eu posso usar as construções. Perceberam que palavrinhas diferentes, mas dentro de um mesmo campo semântico. Então guarde essa expressão, campo semântico. Existe um campo semântico de muitas palavras, tá? Que você não pode fugir a esse campo semântico. Por exemplo, às vezes a gente faz uma brincadeira assim com os alunos. Vamos lá brincar de campo semântico. Se eu falo para vocês a palavrinha bolo, qual é o campo semântico de bolo? Aí os alunos vão citando vários exemplos. Aí um fala os ingredientes para colocar num bolo. Outros falam, o bolo me lembra festa, festa me lembra casamento, casamento. E aí a gente vai puxando, elencando palavrinhas que pertençam àquele campo semântico. E lá na redação, o tema que está ali, ele tem um campo semântico e você não pode fugir desse campo semântico. Por isso que muitas vezes o aluno zera a redação, por quê? Por fuga total ou parcial ao tema. Então fique atento para você não cometer esse errinho, uma fuga total ou uma fuga parcial. Você precisa entender a quais as palavras, qual é o campo semântico a que pertence aquele tema apresentado e fazer um recorte necessário, porque provavelmente os temas apresentados sempre são amplos, mas você precisa fazer um recorte. Não, eu vou pegar esse aspecto sobre o qual eu acho que eu consigo falar, que eu domino, se for o caso de dominar ou não, mas eu acho que eu tenho um repertório para produzir uma redação de 30 linhas sobre isso. Entenderam? Então, campo semântico é muito importante. Então, toda vez que a gente falar de mecanismo linguístico na questão coesão lexical, nós estamos referindo a vocabulário. E cuidado com hiperônimos. Houve um período em que saía na rede muitas pérolas do Enem. Hoje parou isso. Mas houve um período em que as pessoas ficavam esperando soltarem as pérolas do Enem para ficarem fazendo chacota, ficarem rindo dos erros cometidos por alguns alunos. E um dos casos, um aspecto, né, que traz muito essa questão de confusão é a questão do hipônimo, do hiperônimo, tá? Do parônimo principalmente, tá bom? O que é parônimo? As palavras, elas se parecem, são semelhantes, mas o significado é totalmente diferente. Por esse dia minha mãe estava aqui comigo e meu esposo falou assim com meu filho: Mateus, na sua idade, com essa idade que você tem, já era para você estar envolvido no tráfego. Aí minha mãe, na hora, né, sangue de Jesus tem poder. Que isso, menino? Aí o meu filho, que isso, pai? Eu, hein? Porque ele entendeu tráfico. Mas o meu esposo falou tráfego. Nós estávamos conversando, eu e ele estávamos falando de marketing digital. E no marketing digital existe a questão do tráfego, de você conquistar o cliente ideal e tal. E aí ele fez essa brincadeira. Não, o Mateus deveria estar dominando o tráfego para estar te ajudando. Era pra você estar trazendo dinheiro para casa, Mateus, com o tráfego. E aí foi assim, engraçado, porque a minha mãe e o meu filho não compreenderam. Então perceberam como que a semântica, o fato da semelhança de uma palavra com a outra, trazer essa confusão. E muitos alunos, às vezes, fazem essa confusão na sua produção. Por exemplo, ele quer usar o termo eminente e usa iminente. Por causa de uma letra, por causa de um E, você muda totalmente o sentido. Eminente lembra o quê? Lembra elevado. Iminente é algo que está próximo a acontecer. Então, perceberam? Então, se você coloca assim, porque no Brasil isso é eminente, você quer dizer que isso é elevado ou que isso está prestes a acontecer? Então, é preciso ficar atento com essa coesão lexical, porque devido a uma palavrinha inadequada, todo o sentido daquela frase pode ir por água abaixo e você perder muito ponto aí. Uma outra palavrinha, por exemplo, essa questão de campo semântico, por exemplo, o espiar com X e o espiar com S. O som é o mesmo. Agora aqui eu já estou falando de homônimos. Algo é igual, tá? Então, espiar e espiar. Você ouve a mesma coisa, mas na hora de escrever, um é com X e o outro é com S. Então, isso é homônimos. Então, na hora de você produzir a sua redação, cuidado com os homônimos, cuidado com os parônimos, porque eles podem trazer
totalmente um prejuízo para o seu texto se você colocar de maneira inadequada. Em se tratando então de construção da argumentação, é isso que você tem de fazer. É você, como eu disse, elencar todas as ideias que você acha que você domina para defender, e na hora de construir, ficar atento às locuções adverbiais, às locuções verbais, a questão da pontuação, se a forma como você está colocando não vai prejudicar, o que você está usando realmente é uma ideia de adversidade, ou você queria concluir. Cuidado com o mas e o mais. Eu corrijo muita redação de alunos confundindo o mas, que é conjunção adversativa, com o mais, que é um advérbio de intensidade. Então, devido a uma troca de uma letrinha, você mudou o sentido da frase. Então, tudo isso é você ficar atento para evitar esses prejuízos. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui, chamar a sua atenção, é que eu expliquei, eu tenho essa aula aqui no meu canal, explicando um modelo de introdução, eu falei das estratégias argumentativas, e hoje eu quero trazer para você um exemplo de um exemplo de desenvolvimento, mas eu vou fazer só de um desenvolvimento, tá? Do argumento 1. Por exemplo, Sandra, eu fiz a minha introdução, você falou que a gente tem que colocar contextualização, problemática e argumentos, e a tese, não é isso? Tá. Para eu iniciar o meu parágrafo, e agora? Como que eu faço? Eu posso começar com uma frase? Eu posso começar com um conectivo? Qual é a melhor forma? Qual é a dica que você dá? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Porque para o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 não pode ser igual, tá bom? Tem que variar. Por exemplo, você colocou a sua introdução e diz que isso ocorre devido à má administração das políticas públicas. Tá, você finalizou desse jeito a sua introdução. E aí você vai para o primeiro desenvolvimento. Você pode iniciar com uma flexão, com um verbo flexionado na terceira pessoa. Observa-se que... Aí você, depois desse observa-se que, o que você vai fazer? Colocar ali o tópico frasal que você finalizou a introdução. Você vai discursar com aquele primeiro tópico frasal que você colocou. Depois que você fizer esse comentário, você vai finalizar a sua ideia dessa primeira frase e depois ir para a segunda frase ainda no mesmo parágrafo. De fato, olha só, você usou um conectivo. De fato, então você vai explicar o porquê desse tópico frasal que você colocou aí na sua primeira frase. Finaliza o seu pensamento, coloca um ponto simples e continua com outro conectivo. Exemplo disso é... Então, olha só que interessante. Se você pega essa sequência, observa-se que, de fato, exemplo disso é, e como consequência, não tem como você não seguir a estrutura correta de um argumento na redação do Enem. Porque você retomou, você falou do tópico frasal que você finalizou a sua introdução, você explicou, comentou sobre ele, você citou o exemplo dele e você ainda colocou consequência. Como consequência, tem-se ou ocorre isso. Então, você opinou. O que não pode é você somente ficar expondo ideias sem se posicionar. Mas quando você pega essa estrutura de parágrafo, não tem como você ser penalizado, a não ser que você cometa, sim, muitas coisas ilógicas dentro dessas explicações que você vai colocar nesse texto. Mas a sequência, a estrutura estará correta, estará perfeita e nenhum corretor vai te penalizar. Eu comentei isso aqui a semana passada, que alguns alunos ficam surpresos com a nota porque ele fala, poxa vida, eu tirei 120 na competência 2, que era índice de autoria, mas eu tirei 200 na competência 4. Então, que disparate ou que divergência, como que isso pode acontecer? Porque a competência 4 é o quê? Domínio dos mecanismos linguísticos. E você domina. Se a estrutura do seu texto está correta, você não vai ser penalizado devido a isso, tá? E se a estrutura está correta e se as palavras que você utilizar estão coerentes, mesmo que seja um senso comum, tá? Mesmo que seja uma baixa informatividade, você não pode ser penalizado. Claro que o corretor ele quer identificar o que? Uma alta informatividade para dar nota acima de 900. Mas, se a sua informatividade for baixa, ele não vai tirar de você 800 pontos.
Ele não pode te prejudicar, porque o mínimo que você pode tirar, tá, é 700, mas você fica de 700 a 800 com muitos problemas na sua redação. Certinho? Então, o meu objetivo de hoje, então, foi esse, trazer para vocês como que você utiliza os mecanismos linguísticos para a construção da sua argumentação. Então, é você saber utilizar o advérbio no lugar certo, é você saber usar a conjunção com a semântica correta, não confundir portanto com porém. Então, saiba o sentido que cada palavrinha tem, as preposições, se elas indicam companhia ou se elas indicam posse, o que ela indica. Então, cada palavrinha tem o seu contexto, tem o seu sentido, e se você usa isso corretamente, você estará favorecendo a construção da sua argumentação e terá uma nota aí. E se você ainda não é inscrito no meu canal, lá, Redação com Sandra Serino, se inscreva, ative o sininho, que toda semana nós temos conteúdos novos falando sobre redação do Enem, sobre gramática, e eu aguardo você.